A Rússia está à beira de um abismo silencioso, e o mundo parece apenas arranhar a superfície dessa realidade. Enquanto a guerra na Ucrânia continua a devastar vidas e recursos, um problema ainda maior emerge das sombras. A própria Rússia está enfrentando uma crise interna que pode redefinir seu futuro. De declínios populacionais a uma economia sufocada por sanções, cada dia de conflito escancara as fragilidades de uma nação que já foi sinônimo de força. E Putin? Ele não enfrenta apenas a Ucrânia, mas também uma batalha contra o tempo e contra as próprias bases que sustentam seu poder. Essa guerra não está sendo travada apenas no campo de batalha. Ela está presente nas famílias que partem em busca de esperança, nos setores de tecnologia que desmoronam, e em uma população que envelhece sem perspectivas claras de renovação. A Ucrânia não é apenas um adversário. Tornou-se o catalisador que acelerou a exposição das fraquezas da Rússia para o mundo. Enquanto Moscou tenta projetar força, a realidade dentro de suas fronteiras conta uma história completamente diferente. Então, o que realmente está acontecendo por trás das manchetes? Por que a Rússia, envolvida em uma guerra tão intensa, parece estar perdendo uma batalha muito maior dentro de casa? Hoje, vamos expor verdades que raramente chegam ao público e entender como a guerra na Ucrânia pode ser apenas o início do maior desafio da Rússia. Fique atento, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo. A Rússia está enfrentando uma silenciosa, porém devastadora, crise demográfica. Estima-se que o país possa perder até 15 milhões de pessoas até 2046. Não é apenas um número, é uma perda massiva de talentos, sonhos e potencial humano. Imagine uma nação inteira encolhendo enquanto tenta se manter relevante no cenário global. Essa tendência coloca em risco sua posição como potência mundial, comprometendo tudo, desde o crescimento econômico até a defesa nacional. É como tentar sustentar uma casa com alicerces que estão desmoronando lentamente. O impacto dessa crise não é apenas uma preocupação para amanhã. Ele já está acontecendo. A força de trabalho, que deveria ser o motor de qualquer economia, está minguando. Com menos pessoas em idade ativa, tarefas simples, como preencher cargos essenciais, tornam-se verdadeiros desafios. Na prática, isso significa filas maiores para serviços básicos e um sistema de saúde que luta para atender uma população envelhecida. Enquanto isso, os jovens que ficam carregam o peso de sustentar os mais velhos, criando um ciclo insustentável. E não pense que essa situação é fácil de reverter. O declínio de natalidade combinado com emigração em massa e a falta de incentivos robustos para famílias agrava ainda mais o problema. Para que você entenda, um casal russo que pensa em ter filhos enfrenta obstáculos como creches insuficientes e uma economia instável. É um cenário que exige mudanças estruturais profundas, e até agora a Rússia tem lutado para oferecer soluções práticas. Mas como resolver isso quando há outras crises batendo à porta? A guerra na Ucrânia trouxe à tona um impacto devastador para a Rússia, especialmente no que diz respeito à força de trabalho e à economia. Desde o início do conflito, as baixas humanas têm sido expressivas, com milhares de soldados mortos ou incapacitados. Não se trata apenas de números frios em relatórios. Cada vida perdida representa um vazio em famílias, comunidades e no mercado de trabalho. Além disso, muitos jovens em idade ativa, temendo o futuro incerto, decidiram emigrar, drenando ainda mais o potencial humano da nação. Essa fuga de talentos e as perdas no campo de batalha estão diretamente ligadas à economia. Com menos pessoas qualificadas disponíveis, setores estratégicos enfrentam dificuldades para operar. O exemplo mais claro disso está na agricultura e na indústria, que sofrem com a falta de mão de obra para manter a produção em níveis satisfatórios. É um efeito dominó. Uma economia fragilizada reduz os investimentos em infraestrutura e bem-estar social, aprofundando ainda mais o ciclo de crise. Quem sofre no final? A população que já está sobrecarregada. E não para por aí. As sanções econômicas impostas à Rússia pela guerra agravam o problema, restringindo o acesso a mercados globais e tecnologia. A migração de empresas e profissionais qualificados, buscando refúgio em outros países, não é apenas uma consequência, mas uma evidência de que a Rússia está perdendo terreno em diversas frentes. Essa combinação de perdas humanas e econômicas cria um cenário onde cada solução parece insuficiente diante da magnitude dos desafios que continuam a se acumular. A indústria de tecnologia da Rússia, que já foi uma promessa de inovação, agora enfrenta um colapso sem precedentes. As sanções internacionais bloquearam o acesso a componentes essenciais e limitaram parcerias globais, deixando o setor em um estado de estagnação.
Empresas que antes competiam em mercados internacionais estão sendo obrigadas a fechar as portas ou redirecionar operações. Além disso, a fuga de cérebros, com milhares de profissionais qualificados deixando o país, representa uma perda irreparável. Imagine construir uma casa sem tijolos. É assim que o setor está operando. Esse cenário é ainda mais grave quando se considera o impacto no dia a dia das pessoas e na economia como um todo. Com o enfraquecimento do setor de tecnologia, setores como saúde, educação e segurança sofrem com a falta de ferramentas modernas e serviços essenciais. Um exemplo prático disso está na área de TI, onde softwares essenciais para o funcionamento de bancos, escolas e até hospitais são desatualizados ou substituídos por soluções improvisadas. O custo dessa defasagem não é apenas econômico, mas também social, afetando a qualidade de vida de milhões. Para piorar, a resposta do governo tem sido insuficiente. Programas de incentivo ao desenvolvimento interno não conseguem substituir a perda de parcerias e talentos internacionais. Startups promissoras, que antes vislumbravam oportunidades no mercado global, agora enfrentam um mercado doméstico limitado e altamente regulamentado. Sem inovação e com restrições crescentes, a Rússia corre o risco de ficar ainda mais para trás em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia avançada. E se a tecnologia já está enfraquecida, como a Rússia lidará com suas dependências econômicas em outros setores? A economia russa tem como alicerce a indústria energética, mas essa dependência está se transformando em uma armadilha. Petróleo e gás, os pilares dessa estrutura, são responsáveis por uma parcela significativa das exportações do país. Contudo, as sanções ocidentais e a busca por alternativas energéticas renováveis estão pressionando a demanda pelos produtos russos. Imagine um gigante com pés de barro. Enquanto as bases parecem sólidas, cada golpe externo ameaça o equilíbrio da economia. A Rússia, embora rica em recursos naturais, está refém de um modelo econômico antiquado. Essa dependência é ainda mais alarmante quando olhamos para os preços e os parceiros comerciais. Na tentativa de driblar as sanções, a Rússia realinha seus negócios com países como China e Índia. No entanto, esses novos compradores sabem que têm vantagem na negociação, exigindo preços reduzidos e condições menos favoráveis. É uma relação de sobrevivência que, no longo prazo, pode sair cara para a economia russa. Enquanto isso, países ocidentais avançam em energias limpas, deixando a Rússia em uma posição vulnerável no futuro mercado energético global. Além disso, essa centralização na indústria energética limita o desenvolvimento de outros setores. Com grande parte dos investimentos voltados para petróleo e gás, setores como tecnologia, agricultura e manufatura ficam em segundo plano. O resultado é um país que coloca todos os ovos em uma única cesta, enquanto o mercado global exige diversificação. O que acontecerá se essa cesta quebrar de vez? A resposta não é simples, mas a Rússia terá que enfrentar essa realidade enquanto lida com uma série de outros desafios interligados. As baixas taxas de natalidade da Rússia não são apenas uma estatística preocupante, elas são um reflexo de décadas de desafios sociais e econômicos. Desde o colapso da União Soviética, a fertilidade no país tem caído continuamente, criando um vazio geracional significativo. Combinado a isso, as altas taxas de aborto, historicamente utilizadas como método de controle de natalidade, ampliam ainda mais essa lacuna. Imagine uma pirâmide populacional com a base cada vez mais estreita, menos jovens para sustentar o futuro e uma população idosa que cresce rapidamente. Esse problema é agravado pela falta de políticas eficazes de incentivo à natalidade. Embora o governo tenha tentado introduzir programas como o capital materno, o impacto foi limitado. Famílias jovens enfrentam dificuldades para criar filhos, seja por falta de acesso a creches, moradias acessíveis ou uma economia instável. O custo de criar uma criança na Rússia pode ser desafiador, e muitos casais optam por postergar ou evitar a maternidade. Sem um apoio significativo, essa tendência parece destinada a continuar, aprofundando a crise demográfica. Além disso, a questão cultural desempenha um papel importante. Em regiões mais urbanizadas, a prioridade de muitos jovens é avançar na carreira ou emigrar em busca de melhores condições de vida. Isso deixa as áreas rurais, menos desenvolvidas, com a responsabilidade de manter a taxa de natalidade do país. Contudo, essas regiões muitas vezes não têm infraestrutura ou recursos suficientes para oferecer oportunidades reais. Essa divisão cria um ciclo de desigualdade que dificulta ainda mais a recuperação populacional da Rússia.
O que pode ser feito para preencher essa lacuna enquanto outros desafios também exigem atenção? A força